Oi, pessoal, amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse mês de dezembro, nós pensamos em falar sobre o tema da compulsão alimentar, né? Sou eu e a Letícia, nutricionista da casa, que estamos juntas falando sobre o mesmo tema de diferentes pontos de vista, né? Eu como psicóloga e ela como nutricionista. Antes da gente começar a conversar, eu já fiz um primeiro vídeo, né, que saiu semana passada, do tema. Eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no YouTube, para que possam se inscrever e aí curtir os nossos vídeos, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, e assim como também nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, tá certo? Então, hoje a gente continua conversando sobre o tema da compulsão alimentar. No último vídeo, né, eu dei uma pincelada sobre o comer emocional, né, do que significava, né, como é que a gente poderia definir de um jeito mais claro essa questão que a gente fala do comer emocional, né? Então, para lembrar um pouco, né, o que é comer emocional? Comer emocional é um comer, né, quer dizer, é um se alimentar de comida, né, diante, não de um estímulo de fome, né, que seria o estímulo fisiológico, e a gente sabe quando a gente está com fome, mas diante de outros gatilhos, né, que são gatilhos emocionais. Então, muitas vezes a gente come porque sente que merece, quer se premiar. Então, assim, diante de situações positivas, né, vamos chamar assim, alegria, excitação, enfim, né, a gente acha que merece comer, então a gente vai lá, come, para sentir que aquilo ocupa um espaço do merecimento. Outras vezes a gente quer se punir, ou a gente quer colocar um pouco aquela sensação triste, de mágoa, de ressentimento, a própria depressão, a gente para de comer, então, ou a gente come demais, né, e para suprir um pouco esse buraco, esse vazio, que é da ordem psíquica, né? Mas a gente comendo, a gente sente que a gente abafa um pouco essa tristeza, né? Esse é o comer emocional. Então, acho que ficou claro isso, né? Para a gente pensar o quanto todos nós, sem nenhuma exceção, fazemos isso, né? Agora, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre o que a gente chama de compulsão alimentar, né? Compulsão é sempre um comportamento, um comportamento exagerado diante de alguma coisa, né? Então, a gente tem vários tipos de compulsão na vida, né? Hoje a gente vai falar da compulsão por alimentos, alimentar. Então, o que é, né, para definir a compulsão alimentar? É um transtorno psicológico, ou seja, é um transtorno, é uma questão psicopatológica, tem a ver com, entre aspas, uma doença, né? Não é graça, não é frescura, é um transtorno psicológico, né? Que ele pode começar devido a muitas coisas, né? A crises de ansiedade, a problemas hormonais, né? Nós, mulheres que sofremos muito com essas questões hormonais, sofremos assim, que a gente tem uma relação muito direta do nosso corpo com os nossos hormônios, também pode desenvolver uma compulsão alimentar. As pessoas que vivem em dietas muito restritivas, né? São pessoas que podem vir a produzir, vamos dizer assim, a desenvolver uma compulsão alimentar, ou uma pessoa que vive uma grande perda na vida, né? Essas situações fazem, né, com que as pessoas possam comer em grandes quantidades, mas grandes quantidades mesmo, né? Não é um dia ou outro. São pessoas que todos os dias, durante meses, anos, passam a comer quantidades exageradas de comida. Elas comem muito rápido, né? Elas colocam a coisa para dentro. Não é um comer como a gente está acostumado, a mastigar, a saborear, não. É um enfiar para dentro, né, comida.
Então, assim, é sempre muito rápido, é sempre em grandes quantidades e a maior parte das vezes é escondido, né? Não é na frente das pessoas, né? Então, assim, elas quase sempre não estão com aquela fome, né? Elas comem, como eu falei, né? Nesse comer emocional, elas comem para tapar, para se encher de comida, né? É o que a gente chama de comer as emoções, né? A gente come para poder justamente dar conta de alguma coisa que não está bem, né? E aí o que acaba acontecendo? Um ganho de peso exagerado, a gente pode desenvolver outros transtornos psicológicos, né? Porque a pessoa passa a se sentir muito mal com aquela situação, mas não consegue mudar aquele cenário, então ela acaba desenvolvendo muitas vezes depressão, ou ela passa a desenvolver outras patologias, como a bulimia e a anorexia, né, que são doenças que a gente ouve muito falar, mas que nem sempre a gente sabe muito bem do que se trata, né? Eu não sei se vocês já viram ou tiveram acesso a algum momento, né, nos canais pagos, né, na TV a cabo, naqueles programas de pessoas muito obesas, né? São a obesidade mórbida, né? Quer dizer, aquelas pessoas que não conseguem mais nem se levantar, nem caminhar, né? A gente às vezes vê muito nesses programas muitos americanos, né? Que têm uma alimentação muito ruim, né? E esse exagero com a comida, né? De programas onde as pessoas passam, né? A contar um pouco sobre o que elas sentem em relação a própria vida, a própria história, as próprias emoções. Quase sempre são histórias muito difíceis, né? Muito sofridas, muito difíceis. E aí a pessoa acaba achando na comida uma relação que as protege, né? Quase sempre tem muito isso. Então, vamos falar um pouco, né, sobre o tratamento da compulsão alimentar, né? Ela é uma doença, né? Ela é uma psicopatologia. Então, não é frescura, a pessoa não está fazendo graça, ela precisa e ela tem direito a um tratamento, né? E esse tratamento ele pode sim ser um tratamento que venha a curar aquela compulsão alimentar, né? Principalmente quando a gente identifica essa questão no início, né? Então, existem alguns profissionais, né, que podem estar compondo esse quadro dessa equipe, né, nessa ajuda com um paciente em compulsão alimentar. Eu vou falar de 2 profissionais, né, mas são outros tantos, né, que estão envolvidos. O primeiro deles é o psicólogo e o outro é o nutricionista, não necessariamente nessa ordem, mas trabalhando em equipe, né? O psicólogo certamente vai trabalhar as questões emocionais que estão envolvidas, né, nesse gatilho sobre o comer muito, a compulsão alimentar, né, a parte emocional. E a nutricionista ela vai cuidar, né, vai dar o apoio para aquela pessoa quanto a possíveis questões nutricionais mesmo, né? A pessoa passa a ter deficiências nutricionais, a ajudar a pessoa a se controlar diante da comida, diante do próprio medo de engordar, né? Assim, a rever a questão da dieta mesmo, né? Não a dieta restritiva, mas uma dieta saudável, né? E aí, para a gente poder finalizar esse vídeo, eu vou dar só uma pequena pincelada, e aí a gente continua no próximo vídeo, a falar sobre uma dos quadros de patologia que podem se desenvolver a partir da compulsão alimentar, que é a bulimia, né? A gente já ouviu falar bastante disso, né? Então, o que é a definição de bulimia, né? Quando a gente ouve alguém dizer assim, fulano está bulímico, está com bulimia, né? O que é? Então, é um transtorno alimentar muito grave, né? Que é marcado pelo quê? Marcado pela compulsão em comer, né? Comer muito, seguido, né, de métodos para evitar que a pessoa ganhe peso. Então, ela come muito, porque ela está vivendo aquela compulsão alimentar, mas ela não quer se ver naquela imagem engordando, 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 então ela se utiliza de métodos para tirar aquela comida do corpo, né? Então, isso pode ser fatal, gente. Existem casos gravíssimos, né? Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, a gente tem um grupo que trabalha somente com adolescentes, né? A maior parte adolescentes, mulheres em geral, a maior parte é a mulher, vivendo com anorexia e bulimia. Muitas meninas morrem,
morrem mesmo, né? Então, essas pessoas, né, que estão vivendo com a bulimia, elas incluem na vida delas métodos para poder tirar aquela comida de dentro, aquela comida que ela comeu demais. Então, elas provocam vômito, elas fazem absurdos de exercícios, né, ou fazem jejum. Um dia come demais, outro dia passam vários dias sem comer. Elas usam laxantes, diuréticos, né, assim, a rodo, né, elas usam muito essas coisas, né. Então, assim, isso é para começar a contar para vocês sobre o que é uma das patologias, né, de transtorno alimentar, que é a bulimia, tá bom? Na semana que vem a gente continua com um próximo vídeo para eu finalizar sobre o tema bulimia e para falar de outras patologias. Até mais.